possível misturar estilos na decoração do seu casamento sem perder a identidade? Fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar que o problema não é misturar estilos, e sim misturar sem direção. Eu sou Graziele Cristine, Wed Design especializada em mini wedding, fundadora da comunidade Conexão Noivas, e esse é o quadro O Papo sobre Decoração. Essa é uma dúvida que eu acompanho muito das noivas na comunidade Conexão Noivas. Grazi, eu posso misturar mais de um estilo? Eu gosto muito do estilo romântico, mas eu também queria que ele fosse rústico. Eu também gostaria que ele tivesse a conexão com a natureza e trazer um pouquinho do botânico. E o que eu falo para elas é que o problema não é misturar o estilo, mas é você não ter a direção de cada estilo. E você se perde no momento de criar essa transição de um estilo para o outro. Eu digo para elas que o maior desafio quando a gente quando a gente mistura alguns estilos na decoração, é criar a unidade da narrativa dessa decoração, mesmo que com estilos diferentes. Esse é o principal ponto para que quando você tiver aquele olhar da decoração como um todo, você não se perca nesses estilos. Eles não podem estar como estilos isolados. Por exemplo, você olha numa mesa, na mesa dos convidados, e você enxerga ali o estilo rústico. Depois você olha para a mesa do bolo e você vê um estilo clássico. E aí depois você vai para o lounge e vê um estilo romântico. Você segmenta essa decoração e aí ela perde essa unidade, ela perde a narrativa. Então não podemos trabalhar com referências soltas, elas devem ter uma harmonia entre elas. E o grande segredo está aí em saber harmonizar de forma coerente, seguindo a narrativa da história do casal, do conceito que foi criado. Essa decoração também vai seguindo a história, mesmo misturando, né, esses estilos. Eu sempre digo que a narrativa da história do casal é o ponto de partida. E ela entra aqui também nesse momento que vamos traduzir a sua história na decoração. Então esses três estilos, eu tô falando três, mas às vezes pode ser dois, no máximo três, e tudo bem trabalhar só com um estilo também. No entanto, quando nós temos dois ou três estilos, eles têm que estar presentes na narrativa. Então o primeiro ponto é olhar a história do casal e como vamos trazer isso. Vou aqui abrir um parênteses para contar para vocês na consultoria de ontem com uma noiva em que ela tinha um ponto da história dela muito bonito que fez de uma viagem que ela fez com o noivo, e tinha alguns pontos muito peculiares, como eles visitando as vinícolas, a degustação de vinho, e tudo isso cria uma atmosfera sensorial que a gente traz para essa decoração, puxando um pouquinho, no caso dela, para uma decoração mais rústica. Então esse é um exemplo de como a narrativa da história entra na decoração. Um outro ponto que temos que ter atenção é com as cores, é o desenvolvimento da paleta de decoração, a identidade visual da sua festa. Então as cores, ela deve ter, como falamos nos vídeos passados, uma base, uma cor base, que vai ser responsável pela atmosfera que você vai trazer para sua festa, e dela criar os pontos de apoio, as cores de apoio. E isso a gente leva em conta as características dos estilos. E sempre tem, quando trabalhamos com mais de um estilo que também é predominante, assim como na paleta de cores. E desse estilo predominante, a paleta principal. Então a cor base sai desse estilo predominante. E se ele for muito destoante dos outros estilos, a gente opta a paleta de cores, né? Por exemplo, se a paleta de cores é muito destoante
do estilo principal, a gente opta por trabalhar na paleta de cores daquele estilo, para não criar essa confusão no momento que a gente vê a decoração, não perder a coerência e a harmonia. Um outro ponto de atenção é com os elementos decorativos e com os materiais que são utilizados na decoração. E aqui a gente fala desde, por exemplo, guardanapos, os tecidos, o tipo de mobiliário, os elementos, os vasos, a mesa posta. Todos esses elementos também devem ter uma coerência com os estilos. E a gente pode, por exemplo, trabalhar com estilo, como eu dei de exemplo no início. Se estamos trabalhando com que o estilo predominante seja o estilo rústico, mas a noiva pediu um pouco do romântico e pediu também um pouco do natural, do botânico. E temos como unir na mesa, por exemplo, esses três estilos de uma maneira em que prevaleça o estilo rústico. Então, no momento em que a gente escolhe os materiais, por exemplo, os pratos, a louça, ela pode ser de cerâmica, que dá aquele ar mais rústico. Podemos trabalhar com uma arte floral mais romântica, com mais flores coloridas e com elementos do botânico. Então, por exemplo, o porta-guardanapo, ele pode ser um raminho de alecrim, um raminho de eucalipto, e a gente une esses três estilos de uma forma muito simples, mas ainda com uma comunicação muito clara dos três estilos na decoração de uma mesa posta, por exemplo. Eu posso dar mais um exemplo para vocês de extremos. Um estilo clássico com um estilo rústico. São dois extremos em que precisamos colocar um estilo que vai fazer a ponte desses dois estilos mais extremos. O que a gente pode trazer, por exemplo? No clássico, nós temos o requinte de louça, nós temos metais, nós temos uma arte floral mais robusta, mais simétrica. No estilo rústico, nós temos uma linguagem mais firme, com presença mais rústica, pesada, e que eu preciso de um meio termo que dê o equilíbrio ao peso do rústico e a leveza do clássico. E aqui eu posso trazer, por exemplo, um estilo romântico em que eu consigo associar o rústico e também trazer um pouco do clássico. E eu crio desse estilo romântico como o estilo predominante, porque ele vai trazer a união dos dois estilos, e eu trabalho pontos do clássico. Então eu posso usar, por exemplo, os metais, eu posso usar a louça mais requintada e trazer o rústico de uma forma mais leve, por exemplo, no mobiliário, um mobiliário de uma madeira mais polida, mais clara, que ainda traz um rústico, mas que dialoga com o estilo clássico. Aqui eu tô falando de extremos para que vocês tenham a ideia de como é uma união de três estilos usando a coerência de cada um deles. E antes de eu seguir para o último bloco, eu quero saber de você se você já escolheu o estilo, pelo menos um estilo de decoração para o seu casamento. Escreve aqui para mim nos comentários. Para finalizar o vídeo de hoje, a mensagem que eu quero deixar com vocês é de que sim, pode-se misturar mais de um estilo, respeitando a narrativa da história de vocês, a coerência dos estilos, criando uma harmonia. Porque sem a direção, até mesmo um único estilo pode parecer confuso no olhar da decoração. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com outras noivas que também sonham com mini wedding.